Profissionais do Instituto Médico Legal acreditam que a menina Isabela, de 5 anos, tenha sido sufocada antes da queda. Assim, alguns indícios, uma fala desencontrada que ia realmente colocando a luz no casal. O João e o Igor foram absolutamente silenciados. Na contramão das crianças abusadas, eles pediram ajuda. Estava provado e comprovado que ali havia indícios muito fortes de que algo muito grave, muito mais grave, poderia acontecer. À 1h30 da tarde, Cláudia dava à luz João Vitor dos Santos Rodrigues. O varão era o primeiro fruto de um relacionamento nada sólido entre um jovem casal que há cerca de 1 ano havia se apaixonado. A família aumentava mais rápido do que o esperado quando Igor Giovanni dos Santos Rodrigues nasceu, no dia 10 de julho de 1997. O irmão tinha apenas 1 ano e 8 meses. Nem mesmo os gracejos do novo integrante do clã Rodrigues foram suficientes para amenizar o caos que se tornara o convívio familiar. Quando a Cláudia morava, ela tinha 2 filhas de outro casamento. O que ela conta é que o João batia muito nas meninas e tratava os meninos muito bem. E ela apanhava bastante também do marido. Ela fugiu porque ela achava que o pai não trataria eles mal. A mãe desses meninos era vítima de violência doméstica. Essa mulher também era uma mulher muito vulnerável. Você tinha a todo momento repórteres trazendo informações exclusivas, informações diferentes de investigação, de perícia. Lembro que tinha muita matéria técnica, assim. O DNA não pode ser compatível, o DNA de toda a família é igual. Inclusive, o Ministério Público usou uma ilustração para dar a versão que foi montada pelo Ministério Público a partir da investigação policial. Fizeram um vídeo com ilustrações em 3D que demonstrava totalmente diferente, que eles conseguiram descobrir que a criança havia sido espancada no carro. Para a perícia, sangue no carro é de Isabela. O laudo, eu pedi ajuda de uma perita, que era, na época que deu a entrevista, superintendente da Polícia Científica de São Paulo, Norma Bonacurso. Ela diz o seguinte: dá para afirmar com 100% de certeza que o material encontrado na cadeirinha não é sangue, e dá para afirmar com 100% de certeza que o material encontrado também não é da vítima. Já era um lar disfuncional, com um homem violento, que era o João Alexandre, e aí chega mais uma pessoa nesse ciclo que já era violento. Então, me parece que a chegada da Eliane foi uma pitada a mais nessa combinação explosiva que já tinha dentro dessa casa. Quando a mãe foi embora, a Cláudia, o pai começou a já bater nos meninos. A Eliana obrigava eles a comer papel e chocolate com sal. Numa das situações, eles vomitavam e ela obrigava eles a comer o que eles tinham vomitado. E eles apanhavam muito. Com as investigações, os atos de tortura vieram à tona. Os irmãos disseram que apanhavam, tinham que comer chocolate em pó com sal e uma vez foram obrigados a dormir em pé, como castigo. A mídia estava muito em cima mesmo dos detalhes, de um fato novo, a vizinha que escutou tal coisa, o porteiro como chegou. Então eu lembro que na época a imprensa falou sobre isso, mas tudo eram falas de outras pessoas. Os vizinhos disseram que os dois tinham uma relação conturbada, que havia sempre discussão, e ela era uma pessoa, a madrasta, era uma pessoa ciumenta, né? Inclusive tinha ciúmes, isso segundo os vizinhos, né? E os depoimentos que foram colhidos da própria mãe biológica.
Eu me lembro disso, eu me lembro desses detalhes pessoais, assim. Parece que eles chegaram aí no conselho. O conselho foi até a casa, verificou que havia uma ação abusiva e eles ficaram no abrigo, se eu não me engano, por quase um ano. As crianças procuraram o conselho tutelar não foi apenas uma vez. Elas chegaram a ficar um tempo sob tutela, né, do conselho tutelar. Eles gostavam de morar no abrigo. O que a gente viu, né, na época da reportagem é que foi um momento tranquilo da vida deles. Eles tinham uma paz, né? O que os casos clássicos de homicídio envolvendo criança em ambiente doméstico. 99% há uma escalada de violência que começa com um tapa, um beliscão, até chegar no desfecho fatal. Nesse caso em particular, não havia esse histórico. As pessoas já tinham definido que a Ana Carolina Jatobá era a malvada, que o Alexandre não tinha feito nada para salvar a filha e que a mãe era boazinha, enfim. Todo esse cenário já tinha sido traçado na cabeça das pessoas. E uma coisa particular dele também, que o casal, desde o primeiro momento, eles sustentam que são inocentes. E quando eles saíram do abrigo, eles pediram para continuar. Porque ali eles tinham carinho. Por incrível que pareça, no abrigo eles tinham amor. Então o conselho acompanhou. Só que eles saíram, aí não sei os motivos, não foi passado. Retornaram para a família e a partir daí eles começaram a ficar andando pela rua. Eles começaram a flanar pela cidade. A polícia encontrou os meninos e levou eles para a delegacia. Na delegacia eles falaram que eles não queriam voltar para casa. Você imagina, 2 crianças novas não quererem voltar para casa, algo está acontecendo. Todas as características que foram levantadas pelo Ministério Público, eles apontam para um crime culposo e não doloso. Essa é a dificuldade que ele tem. Então, qual o motivo que eles tinham para matar? Nenhum. Então a gente consegue reconstruir que há ali uma relação um pouco tensa, mas que não havia histórico de agressões. Então isso chamava muita atenção. Nunca bateu porque ia bater e do nada jogar a menina pela janela. A polícia não conseguiu entender que foram eles, por que eles mataram. Então isso, resumindo, para mim, essa falta de apontamento da motivação só reforça que se trata de um crime culposo e não doloso. Eles foram encontrados por uma equipe da GCM, dos guardas municipais, andando pela cidade. Já eram conhecidos, tá? De ficar perambulando os dois pela cidade. E aí abordaram eles novamente, e eles disseram que estavam fugindo de casa. E que eles tinham dinheiro no bolso para fugir. E que eles queriam encontrar a mãe. Só que eles não tinham o endereço da mãe. Eles não sabiam onde a mãe morava. O doutor Itamar conversou com os meninos, mas chamou o conselho tutelar, que ele não sabia o que fazer. Ele não tinha o histórico do que tinha acontecido. O conselho foi chamado, o conselho pegou essas 2 crianças e trouxe de volta para casa. A madrasta e o pai iriam até a delegacia na segunda-feira prestar depoimento. Vítimas de maus tratos, os irmãos fugiram de casa em 3 de setembro. Encontrados pela GCM, Guarda Civil Municipal, os garotos foram devolvidos para o pai e a madrasta pelo Conselho Tutelar. 2 dias depois, foram mortos. Eu queria ter uma vida tranquila, eu queria ter a minha mãe, eu queria ver o meu avô, eu queria ser um policial, eu queria amar os outros e não ter inveja, eu queria ter uma profissão na vida, eu queria ter Deus no coração, eu queria ter uma bicicleta. João Vitor Rodrigues.